Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem, entendam e vamos à aula. Pronto, então digamos que eu queira construir o gráfico dessa função. Então, os dois pontos que a gente obteve são, primeiro, onde o x é menos 2 e o y é 0, que é o zero da função, certo? E o outro ponto é o ponto onde ele toca o eixo y, onde o x é 0 e o y é 4. Então, esses são os dois pontos onde o gráfico dessa função toca os eixos. Esse toca o eixo x, esse aqui toca o eixo y. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui, ó, esse ponto, lembra como a gente marca? O x é menos 2 e o y é 0. Então, o valor vai ficar no menos 2, ou o ponto vai ficar no menos 2 do eixo x, né? Então, aqui é o 0 no meio. Então, vem menos 1, menos 2. Então, o ponto é aqui, ó. O outro, o x é 0, o y é 4. Então, o ponto vai ficar no 4 do eixo y. Né? Sempre que é 0, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer... Então, aqui, ó, outro ponto. Aqui é 4, o valor 4. Ou ponto de coordenadas 0 e 4. Então, quando eu faço isso, eu vou e ligo os dois pontos, ó. E aí a gente obtém o gráfico da função que a gente está procurando. Tá? Ela é crescente porque o A é positivo, né? Então ela subindo o gráfico. Se você pegar da esquerda para a direita, ele está subindo. Se ele fosse assim, ó, descendo, então o A seria negativo. E a gente vai estudar o sinal dessa função. De função desse tipo aqui, função afim. E como danado a gente estuda o sinal? A gente vai analisar o f de x, vou completar aqui, que é y, e aqui é x. A gente vai analisar o sinal do f de x. Ou seja, vai verificar onde o f de x é positivo, onde o f de x é negativo e onde o f de x é zero. E como a gente faz isso? Você olha para esse gráfico aqui, ó. O gráfico é o f de x. Então esse gráfico aqui é f de x, certo? Então, olha, o f de x quer dizer o quê? Ó? Que desse valor aqui para cima, ele é positivo. Por que positivo? Porque a gente vai analisar o sinal desse gráfico em relação ao eixo y. Então, a gente sabe que o eixo y, ó, do 0 para cima é positivo, do 0 para baixo é negativo. E do meio é o 0. A mesma coisa aqui, ó. Do 0 para cima é positivo, do 0 para baixo é negativo e no meio é o 0, que a gente chama de raiz da função, ou zero da função. Certo? Do 0 para cima é positivo, 0 para baixo é negativo. E como é que a gente representa isso numa linguagem matemática? Nesse valor aqui, ó, o f de x é 0, que é a raiz da função. Então, quando x é menos 2, isso implica dizer que o f de x é igual a 0. É o que a gente acabou de fazer. Ó. Quando x é menos 2, o f de x é 0. Tá? Quando x for maior que menos 2, em outras palavras, deixa eu ver se eu consigo fazer de outra forma. Olha, em outras palavras, é só cobrir a parte onde o x é menor que menos 2. Ó. Do menos 2 para a esquerda aqui não é menor, a gente não sabe disso, né? Os valores vão diminuindo. E do menos 2 para a direita, os valores vão aumentando. Então, quando o x for maior que menos 2, ó, o f de x, ou seja, a função é positiva. Positiva é maior que zero. Qualquer valor positivo que a gente pensar é um valor maior que zero. Então, significa dizer que o f de x é maior que zero. Em outras palavras, a função é positiva ou a função é maior que zero. Tá? E quando x for menor que menos 2, aí olha, sempre que eu falo x, eu olho no eixo x, tá? Quando eu falar no f de x, eu estou olhando no eixo y, tá bom? Então,
x é no eixo x, f de x no eixo y. Então, quando o x é menor que menos 2, eu vou olhar para cá, ó, os valores menores que menos 2. Ó. Vou cobrir a outra parte, tá? Ó, só para a gente ter uma ideia. O x, ó, menor que menos 2, não é? O f de x. Aí agora eu vou olhar para o eixo y. Vou virar aqui só para... Menor que menos 2, ó, o gráfico em relação ao eixo y está na parte positiva ou negativa? Negativa. Então quer dizer que o f de x, que é o gráfico da função aí, o f de x é menor que zero. Então eu fiz essa construção do gráfico, construí o gráfico todo para a gente ter uma ideia dele. Mas quando a gente for estudar o sinal, a gente não precisa fazer todo esse gráfico, tá certo? A gente encontra somente a raiz e faz um gráfico só com o eixo x e o gráfico da função. A gente vê se ele é crescente ou decrescente e faz um gráficozinho só para a gente colocar os sinais. Vou dar um exemplo com essa mesma função, tá bom? Só para a gente adiantar, tá? Eu quero estudar o sinal dessa função. Então eu faço o eixo x, somente o eixo x, ó, tá? Marco o valor menos 2. Onde é que eu vou marcar o valor menos 2? Em qualquer lugar, tá? Por que em qualquer lugar? Porque eu não estou colocando o eixo y. Então, o eixo y, se eu colocar ele aqui, ó, pode ser que o eixo y seja para cá, tá certo? Então, a gente não vai colocar o eixo y. Então, eu posso marcar o valor menos 2, ó, que eu encontrei em qualquer lugar. Vou marcar aqui, ó. De onde vem esse valor, menos 2? Do eixo x. É a raiz da função, ó, ou zero da função. Quer dizer, a gente faz a função igual a zero, o valor que a gente encontra de x é a raiz da função, é esse valor que fica aqui, ó. Aí o que é que a gente tem que analisar agora? Se a função, se o gráfico da função vai ser crescente ou decrescente. O a é positivo, ele vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Então é só fazer o gráfico crescente, ó. Eu vou fazer com a régua só para não ficar, só para ficar mais direitinho, tá certo? A angulação do jeito que você quiser, tá certo? Eu vou fazer assim, ó. Olha. Pronto, um gráfico crescente. Passando pela raiz, ó. Aí agora a gente vai olhar para cá, ó. Ó, o menos 2 está aqui, então para a direita, o gráfico da função está do eixo x para cima, não é? Ó? Vou tentar melhorar. Olha, o menos 2 está aqui, certo? O gráfico da função é esse, ó, que é o f de x. Vou colocar aqui f de x, que é aquela função lá. Então ele está do eixo x para baixo ou para cima? Para cima. Então quer dizer que ele é positivo. Aí a gente já coloca um sinalzinho aqui, ó. Positivo. Consequentemente, ó, o outro lado está o quê? Para baixo. Se é para baixo, negativo. Aí você diz quem é positivo e quem é negativo. É esse gráfico, tá? Olha, se é positivo, para cá ele é negativo. Por quê? Porque a gente está analisando ele em relação ao eixo y. O eixo y, ó, do eixo x para baixo ele não é negativo e do eixo x para cima ele é positivo, tá? A gente não coloca o eixo y, mas essa análise do gráfico aqui é em relação ao eixo y. Ó, do eixo x para cima o eixo y é positivo, do eixo x para baixo o eixo y é negativo, certo? Então aqui é o zero da função. Por isso que ela é chamada de zero da função. Então aqui, olha, o estudo do sinal dessa função. Como é que eu posso estudar o sinal dessa função? Aí eu vou analisar a raiz, ó. Aqui, ó. Então quando x é menos 2, isso a gente já fez. Quando x é menos 2, quando ele é igual a menos 2, ou seja, quando ele é igual ao valor aqui, o f de x é quanto? Zero. A função é zero. Ou seja, o gráfico da função toca o eixo x ali, naquele valor. Em outras palavras, o f de x é igual a zero. Tá? Então, quando o x for igual a raiz, o f de x vai ser sempre zero. Então, independente de qual seja a raiz da função, o f de x vai ser igual a zero quando ele for igual a raiz. Quando o x for igual a raiz. E quando o x for maior que a raiz? Quando for maior que menos 2. Aí, ó. Lembre-se, maior vai ser sempre para a direita em relação ao eixo x. Ó. Quando eu estiver falando x maior, eu estou considerando do valor para a direita. Então, do valor para a direita, ó, o sinal é positivo, ou seja, o f de x é maior que zero. E
Quando x for menor que a raiz ou menor que 2, ó, menor que 2 esquerda, o f de x é menor que 0, negativo. Então aqui o f de x é menor que 0. Isso aqui é o estudo da variação do sinal da função afim. É isso aqui que a gente faz para poder estudar o sinal. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.